Uma semana em que o Brasil se uniu em torno de um único assunto, greve dos caminhoneiros, que causou fortes impactos na nossa economia, corre aos postos de combustíveis, cidades desabastecidas e busca por negociação com o governo, que fez algumas propostas na noite de ontem, quinta-feira, mas que não foram suficientes. Os caminhoneiros ainda não decidiram se irão voltar a rodar. A greve já afeta muitos serviços e até mesmo transportes escolares e pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. O tema também foi assunto de um encontro entre o presidente da República e o governador de Minas, na sede da FIENG, ontem à noite. E você vai ver também. O Brasil perdeu essa semana o jornalista Alberto Dines, considerado um dos ícones do jornalismo brasileiro. E os agitos para o seu fim de semana. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta sexta-feira, 25 de maio. Terminou sem uma sinalização positiva da categoria a reunião entre o governo e caminhoneiros na noite de ontem em Brasília. O governo propôs uma trégua de 15 dias. Parte da categoria aceitou o acordo e parte diz que não aceitou. Aqui em Minas, o tema esteve presente na reunião da FIENG, onde o novo presidente da Federação das Indústrias de Minas tomou posse ontem. Quem também esteve presente foi o governador do estado, Fernando Pimentel, e o presidente Michel Temer. De acordo com informações do jornal O Tempo, a greve dos caminhoneiros, foi o alvo de polêmica entre o presidente e o governador do estado. O presidente citou a negociação que acontecia em Brasília enquanto ele estava discursando na posse do presidente da FIENG. Já o governador do estado criticou a postura e a política do governo federal em não fazer os repasses de recursos para Minas Gerais. Durante o discurso, o governador criticou essa política de repasses e a adoção de um modelo internacional no preço do combustível brasileiro. Presidente Temer, a tradicional hospitalidade mineira e a secular cordialidade dos nossos costumes políticos certamente não me autoriza a usar esse espaço para elencar as inúmeras demandas, todas elas legítimas, do nosso Estado para com o governo de Vossa Excelência. São obras, algumas inacabadas, programas, alguns interrompidos, recursos, muitas vezes reduzidos ou não repassados, enfim, um extenso rol de reivindicações que poderiam ser trazidas, mas que não devo elencar aqui e agora. Teremos, com certeza, outras melhores oportunidades para tratar disso. Mas com todo o respeito e consideração que merece o cargo que Vossa Excelência ocupa e com a amizade que a nossa relação pessoal já de vários anos abriga, eu me permito abordar um tema de superior interesse dos brasileiros em geral e dos mineiros em particular. Falo da crise que paralisa hoje o país, provocada pelo movimento dos caminhoneiros. Há de convir Vossa Excelência, presidente Temer, que o aumento do preço dos combustíveis em mais de 50% num período inferior a 12 meses é absolutamente incompatível com o nível de preços geral da economia nesse estágio em que a inflação mal alcança 3%. A alegada correção de práticas passadas não pode nem deve ser suporte para uma política de preços tão descolada da realidade quanto essa hoje, infelizmente, assumida pela Petrobras. A recente reação do presidente da nossa estatal de petróleo, que aliás muito me surpreendeu, porque se trata de um técnico competente e respeitado, ao dizer que seria inaceitável qualquer mudança nessa política, visivelmente equivocada, desrespeita não só a hierarquia, posto que o presidente da República é o senhor e não ele, mas principalmente a lógica econômica dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. Afinal, nós não somos os Estados Unidos da América, nós não emitimos dólares, nós não dispomos do mesmo nível de renda e nem muito menos da hegemonia econômica daquele país. Nesse quesito, preço de petróleo, adotar um modelo norte-americano na nossa terra tropical é um contrassenso, semelhante a usar tanga no Polo Norte ou casaco de pele no Saara. E no próximo bloco, saiba quais são as reivindicações dos caminhoneiros e o que foi proposto pelo governo ontem à noite em Brasília. Nós voltamos em instantes com a revista Superi.
Abandonar a vida do crime pode custar um bem muito precioso. Em Ritmo de Fuga, este mês, na HBO. Estamos de volta com a revista Superi e o portal Pleno News publicou as principais reivindicações dos caminhoneiros. A principal exigência do grupo é a redução no preço do óleo diesel, já que os motoristas consideram que o preço atual inviabiliza o transporte de mercadorias no país, realizado principalmente nas rodovias. Mas não é essa a única exigência da categoria na busca nessa manifestação. Os caminhoneiros também querem uma das solicitações, que é a regra de reajuste no preço dos produtos, que atualmente varia dependendo das cotações internacionais. Então, o preço do combustível seria reajustado de acordo com os interesses nacionais e não do mercado internacional. Eles querem também o fim das alíquotas de PIS, que é o Programa de Intervenção Social, e de COFINS, que é a contribuição para o orçamento da Seguridade Social, assim como a isenção da CID para transportadores autônomos. A CID é uma contribuição cobrada e que deveria ser revestida para a infraestrutura das estradas e outras políticas públicas. Além disso, outras reivindicações da categoria é a redução do pedágio em eixos em que os caminhões que o eixo dos caminhões estivessem suspensos, a criação de um marco regulatório para os caminhoneiros e a aprovação de um projeto de lei que estabeleça preços mínimos para o frete. Os manifestantes também apresentaram proposta para o governo, como a criação de um sistema que ofereça o subsídio para adquirir óleo diesel pelos transportadores autônomos e a criação de um fundo de amparo ao transportador autônomo. Ontem, o governo propôs, em troca da suspensão da paralisação por 15 dias, manter a redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 30 dias. A Petrobras disse que irá manter o compromisso de custear esse desconto, que está estimado em 350 milhões de reais só nesses primeiros 15 dias. Os próximos 15 dias serão patrocinados pelo governo federal. Além disso, o governo também prometeu uma previsibilidade mensal nos preços do diesel, ou seja, antecipar a mudança de preços até o fim de ano, sem mexer na política de reajustes da Petrobras, e subsidiar a diferença do preço em relação aos valores estipulados pela estatal a cada mês. Zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, para o diesel até o fim do ano e negociará com os estados a diminuição do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é calculado por cada estado. O PIS/COFINS não seria zerado, mas seria reduzido e usado para compensar a Petrobras em tempos de alta no valor do barril do petróleo e para manter os preços estáveis. Quanto ao Imposto sobre Mercadorias e Serviços, como dissemos, será negociado com os estados. A decisão de suspender a paralisação, porém, não é unânime. De 11 entidades da categoria presentes ontem nessa reunião, a maioria dos caminhoneiros não aceitou a proposta. Uma associação que representa cerca de 700 mil trabalhadores recusou a proposta e a paralisação continua. E a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, anunciou que entram em vigor hoje novas medidas para fiscalizar os preços abusivos de combustíveis. As pessoas podem fazer denúncias através de um número de 0800, que é o 0800 970 0267. Esse número é válido para todo o Brasil, frente ao aumento dos preços dos combustíveis. Com o fim dos estoques nas bombas, muitos postos estão aumentando exorbitantemente os combustíveis Brasil afora. Nós voltamos em instantes com a revista Superi e os agitos para o seu fim de semana. Cabo TV. Vem com a gente. Vem pra Cabo TV. Estamos de volta com a revista Superi e morreu essa semana o jornalista Alberto Dines, aos 86 anos, por uma pneumonia em um hospital de São Paulo. O Jornal do Brasil traçou uma biografia do jornalista que é considerado um ícone do jornalismo brasileiro. Jornalista, professor universitário, biógrafo e escritor, Alberto Dines nasceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1932. De origem judaica, cursou o primário e ginasial em colégios israelitas do Rio.
Em 1943, teve a sua primeira experiência jornalística como um dos organizadores de um boletim estudantil. Após concluir os seus estudos do ensino médio, antigo científico, iniciou sua carreira em 52 como crítico de cinema da revista A Cena Muda. No ano seguinte, foi convidado para trabalhar como repórter na recém-fundada revista Visão, cobrindo assuntos ligados à vida artística, teatro e cinema. Na década de 50, passou a fazer reportagens políticas para a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado. Foi para a revista Manchete e chegou a se desentender com a direção da revista e tentou uma empreitada própria. Em 59, assumiu a direção do caderno do jornal A Última Hora, do segundo caderno, de onde passou por diversos outros veículos de comunicação, jornais e revistas, como o Fotos e Fatos, Jornal da Tribuna da Imprensa, Diário da Noite e Diários Associados. Em 62, ingressou no Jornal do Brasil, como editor-chefe, aos 30 anos de profissão. Diniz foi responsável pela reformulação do jornal e enfrentou um dos períodos mais difíceis do jornal, que foi o período ditatorial. Em 63, Diniz criou e ocupou a cadeira de jornalismo comparado na Faculdade de Jornalismo da PUC do Rio e começou a atuar como professor. Diniz ganhou mais destaque em sua carreira com o Observatório da Imprensa, um órgão e também um programa de TV cujo foco é a análise da atuação dos principais veículos de comunicação e também mídias sociais em massa do país. O Observatório da Imprensa também está disponível na internet. Agora vamos aos agis para o seu fim de semana. Em Belo Horizonte tem Samba Prime Festival, que promete reunir grandes nomes da música neste fim de semana na esplanada do Mineirão. Os ingressos podem ser adquiridos na internet. Aqui na nossa região, os agis ficam por conta do Festival do Quiabo, em Alpercata, cidade próxima aqui de Governador Valadares. Segundo publicação da organização do evento, ao contrário do que está sendo divulgado em redes sociais, a festa vai sim acontecer, de hoje até domingo. Entre os destaques tem o show do cantor Israel Novaes, neste sábado, dia 26. A entrada do festival é gratuita. Esta edição fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.